O chamado não pode ser ignorado. Ele ecoa, não é acaso, não é conveniência, é propósito, é destino. Um lugar foi separado para você, onde o céu toca a terra, onde vidas são alinhadas, onde corações são incendiados. Vivemos um tempo de pressa, distrações e solidão. Lares fragmentados, relacionamentos superficiais e corações vazios revelam o preço da ausência da mesa. Onde não há mesa, faltam encontros. Onde não há mesa, perde-se o diálogo. Onde não há mesa, se apaga a chama da comunhão. A mesa está posta. O momento chegou. E ela só será completa quando você ocupar o seu lugar. Beleza, gente? Boa noite para vocês. Que bom nós estarmos juntos. Eu vim diretamente do Rio de Janeiro. Sou importado. Antes que eu compartilhe com você esse tema tão legal, chamados à mesa, eu trouxe comigo aí algumas camisetas como essa. Tem vários tamanhos aí. Tá bom? A minha área de estudo é espiritualidade. Eu tenho estudado espiritualidade já há alguns anos e trabalho a questão da devoção, da formação, da jornada espiritual, formação espiritual. E eu escrevi esse devocionário, que é uma reflexão para cada dia do ano. É melhor que café com Deus. Então, você pode adquirir esse devocionário, você vai gostar. Até porque ele consegue falar com pessoas que são de outras crenças, não é? Ele consegue falar, ele consegue ter um diálogo. Então, você pode adquirir esse material. E tem um que eu escrevi com alguns amigos que são bem conhecidos no cenário evangélico, que é o João Alexandre e o Nelson Bomilca, que é Vida e Música, e a gente fala um pouco sobre vida, sobre música, então é bem interessante também. Então esse material está lá atrás e você pode adquirir. Tá bom assim? Fechou. Beleza, vamos, chamados à mesa. Vocês estão desde as 10 horas da manhã, provavelmente vocês já ouviram alguns temas e algumas reflexões, principalmente em relação a esse tema. Eu, quando recebi do Wellington o tema, eu achei espetacular, porque tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com aquilo que eu tenho pensado e a maneira como pastoreio a igreja. Então, vamos lá. Até porque poucas imagens, né, elas são tão humanas e tão divinas quanto a mesa. Né? Em várias culturas, a mesa é lugar de encontro. A mesa é lugar de alimento. E a mesa é lugar de histórias compartilhadas. A mesa é isso. E quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, a mesa, ela aparece como símbolo do reino de Deus. Né? É um texto, é uma reflexão, essa questão dos chamados à mesa, onde Deus, Ele não nos chama a um tribunal, mas Ele nos chama a uma mesa. Beleza, vamos lá. Esse é o broche de quem participa. Ah, esse aqui é o broche sagrado, tá bom. Tá jóia. Tá bom. Eu quero ler um texto com vocês. É uma parábola.
Está em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Lucas 14, do verso 15 ao verso 24, eu vou ler na nova versão transformada. Lucas 14, de 15 a 24. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus, exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Na mesa tem história, na mesa tem conversa, na mesa tem a troca, né? Tem as respostas, tem as questões. E aí Jesus responde com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. A parábola está falando, está nítido, que é um banquete. Esse Senhor, ele está dando um grande banquete. E aqui, de uma certa forma, Jesus de Nazaré, ele está nos lembrando que o convite do Pai, que o convite de Deus, não é apenas para os aptos, não é apenas para os religiosos, ou para aqueles e aquelas que são corretos e corretas, para aqueles que são perfeitos. Aqui, nessa parábola, é um convite que rompe fronteiras, que chama, o que eu gosto de usar essa palavra, os invisíveis, que chama os invisíveis da sociedade, que chama os feridos, que chama os pobres, aqueles e aquelas que não se sentem dignos. Então eu estou dando assim só uma pinceladinha nessa parábola, porque ela é tão linda, e eu poderia estar aqui trazendo alguns aspectos culturais, históricos, sociais do texto, mas isso depois você faz como lição de casa. Mas a primeira coisa que eu quero dizer a você, olhando para esse texto, e dentro da proposta, né, da conferência Chamados à Mesa, a primeira coisa que eu quero dizer é a mesa como lugar de graça. A mesa como lugar de graça. Na cultura do mundo antigo, banquetes eram ocasiões de prestígio. Então, quando havia um banquete, era alguma coisa muito significativa. Quem eram os convidados para os banquetes? Os que tinham status. Quem eram os convidados? Quem poderia retribuir o convite. Esses eram os convidados. Agora,
O convite de Jesus rompe com essa lógica. Através do ensino dessa parábola, nós estamos vendo Jesus rompendo essa lógica. O texto nos mostra que aqueles e aquelas que se consideravam ocupados demais rejeitam a mesa. Então, o anfitrião, o que ele faz? Ele manda chamar os marginalizados. Ele manda chamar os párias da sociedade. É o que ele faz. E aqui, a graça, ela aparece não como um privilégio, mas a graça aqui, ela aparece como uma hospitalidade radical. Então, a primeira observação que eu faço aqui nesse texto, nessa história linda, a mesa, como um lugar de graça. De graça. Que é uma palavra muito presente na jornada cristã, na proposta de Jesus, na proposta do reino de Deus. Paulo vai dizer que eu e você somos salvos pela graça. Não é? Agora tem um segundo ponto aqui, que me encanta também, no ensino dessa parábola, é a mesa como lugar de humanidade. Sentar-se à mesa é um gesto profundamente humano. De 15 em 15 dias, eu, juntamente com alguns irmãos e irmãs, nós sentamos com quem está em situação de rua. Nós levamos quentinhas para eles e a gente conversa com eles, a gente come com eles. Mesa é isso. Mesa é esse senso de ao sentar e ao sentar-se à mesa, nós estamos demonstrando um gesto de um profundo ou uma profunda atitude humana. E lógico que o texto fala, por causa da cultura judaica, o texto está inserido numa cultura judaica, e naquela época eles partilhavam o pão e o vinho. E partilhar pão e vinho, dentro do contexto, é olhar nos olhos, é experimentar a vida na vida da comunhão. Então, quando eu falo que a mesa é um lugar de humanidade, é isso que eu quero ressaltar. Porque na mesa de Jesus, a fome se encontra com o pão. Na mesa de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, a solidão encontra companhia. Nessa mesa a qual Jesus está falando aqui, a exclusão encontra acolhimento. Vocês estão vendo o poder que a mesa tem, tá? E a espiritualidade cristã, veja o que eu vou falar para vocês, irmãos. A espiritualidade cristã, ela não nos convida, ela não nos chama a fugir do humano, mas ela nos chama a mergulhar nele. O que eu estou querendo dizer é que quando somos chamados à mesa, nós nos tornamos mais humanos. E uma das coisas que eu mais tenho pensado nesses dias, o quão é importante ser humano. O quão importante é dar dignidade humana às pessoas.
Nós estamos vivendo dias de muito ódio. Ódio humano. E a gente tem que virar essa chave. Porque a mesa, ela nos chama à paz, ao amor e à partilha. Então, Deus, e o texto também mostra um pouco disso, que eu vou falar para vocês. Deus se revela no partir do pão. Deus se revela no cálice compartilhado. Nas pessoas que se abraçam, nas atitudes de comunhão. Olha que coisa linda aqui entre nós nessa noite. Isso que nós estamos vivenciando e experimentando chama-se comunhão. Olha o que a comunhão faz. Ela faz com que eu esteja com você sem te conhecer. E nós estamos aqui em torno da mesa. Porque ela proporciona isso. Então, gente, que a gente sempre olhe para a mesa como um lugar de humanidade. Que nós sejamos igrejas mais humanas. Um outro ponto que eu quero salientar. Quando eu leio esse texto, eu vejo a mesa como um lugar de inversão. O que eu estou querendo dizer? E aqui, mais uma vez, nós temos que entrar em aspectos culturais, históricos. Quando nós olhamos para a cultura greco-romana, nós vamos perceber que banquete eram instrumentos de poder e de exclusão. Tem filmes que a gente percebe isso. Vocês já viram os filmes que retratam que a temática está em torno da cultura greco-romana? Os banquetes são para quem? Para a corte. Os banquetes são para quem? Ou os banquetes servem para quê? Para demonstrar poder, para demonstrar autoridade. E o banquete, dentro da proposta da cultura greco-romana, serve para excluir. Só que Jesus inverte. Ele traz para dentro quem está fora. É demais. Ele traz para dentro quem está fora. No versículo 23, existe uma palavra aqui, que é a palavra forçar. E que no original, essa palavra forçar não indica violência, mas essa palavra no original indica urgência de convencer. Então o Senhor fala para o servo: olha, que seja rápido, convença-os. É urgente. Traga essas pessoas. Que você possa convencer os que não se sentem dignos, para que eles possam também pertencer à mesa. Convoque com rapidez, rápido, que eles venham e que eles participem. Irmãos, irmãs, e aqui eu vou mexer com vocês. As barreiras sociais, as barreiras religiosas ou as barreiras culturais, elas continuam ainda impedindo que irmãos e irmãs experimentem a hospitalidade de Deus? Ainda isso está acontecendo?
nas nossas igrejas? Será que nós estamos entendendo um texto tão belo como esse? A nova geração que está aqui, tão linda, essa nova geração tem esse espírito, tem esse coração? Ou essa nova geração tem o espírito e o coração da exclusão? Eu sou de um tempo, e vim conversando no carro com o Vitor, eu sou de um tempo de igreja que a gente excluía por qualquer coisa, não conseguia dialogar com nada, e foi um tempo muito, assim, de muita dureza, porque a gente mandava muita gente para o inferno. Eu pergunto para você, quem você está mandando para o inferno? Quem é você para mandar alguém para o inferno? Por isso que a gente fala tanto, a gente está falando tanto de igreja, de evangélico, mas não muda. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ser pessoas mais humanas. Nós precisamos ser pessoas mais carinhosas. Nós precisamos ser pessoas mais pacientes. Tem sido dias assim, que eu vou dizendo uma coisa para você. Nós estamos vivendo dias bem esquisitos. Eu estou assustado com a igreja evangélica brasileira. Estou um pouco assustado com algumas atitudes, com alguns comportamentos, enfim. Gente, por último, esse texto faz com que eu veja a mesa como um lugar de vida devocional. E aí eu vou para Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, Paulo, ele vai dizer assim, ele nos lembra, tudo o que fizerdes em palavras ou ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Isso significa que a mesa não é apenas a do culto, ou a da ceia, ela é também a mesa do café da manhã com a família. Não é? É sentar-se à mesa com a esposa, com o marido, com os filhos, se olharem, se possível não deixar o celular à mesa, se olhem, troquem olhares, troquem palavras, não é? Eu estou querendo dizer também, que eu falei aqui, essa mesa, que é um lugar de vida devocional, é aquela quentinha que é compartilhada com quem está em situação de rua. Essa é a mesa como lugar de vida devocional. Um jantar simples que vira um espaço de cuidado. Quantos jantares e almoços que você já participou que virou um espaço de cuidado? Vocês estão entendendo a dimensão da mesa? A dimensão da mesa na espiritualidade, ela é muito significativa, ela é muito extensiva. Irmãos e irmãs, que cada mesa se torne um altar. Que cada mesa se torne um altar. Que cada refeição seja uma liturgia. Seja uma riqueza. E que cada ato de gratidão
seja, irmãos e irmãs, uma devoção. Então, quando nós falamos, ou quando nós pensamos desse chamado, do chamado à mesa, olha quanta coisa bonita, né? Nesse texto, quanta coisa rica. A mesa como lugar de graça, a mesa como lugar de humanidade, a mesa como um lugar de inversão, e a mesa como um lugar de vida devocional. Isso aqui para mim é muito significativo, muito importante. Até porque eu não posso falar para vocês se esse negócio não é praticado por mim. Eu sou uma pessoa que amo sentar à mesa e conversar e trocar experiências. Eu amo fazer isso. Faço toda semana com pessoas, né? Eu amo fazer isso. E eu quero concluir, gente, essa mensagem. Eu e você fomos chamados à mesa. Só que tem uma coisa. Eu e você fomos chamados à mesa não como convidados de honra. Mas como parte da multidão de amados e amadas de Deus. De um Deus que insiste em nos acolher. Ele insiste. É ou não é? Glória a Deus. Aleluia. O Felipe falou aqui o quanto que a mesa o acolheu. É isso. É um Deus que nos chama, nos convida o tempo todo. Ele insiste em acolher. Que coisa linda. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. O reino de Deus não é uma sala restrita para poucos. Ponha isso na sua cabeça, no seu coração. O reino não é uma sala para poucos. O reino é para muitos. O reino de Deus é para todos e todas. É o que essa parábola, é o que esse texto está mostrando para a gente. O reino de Deus é um banquete aberto, onde há sempre um lugar a mais. Sempre há um lugar a mais. Como isso é lindo. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Sempre há um lugar a mais para quem está em situação de rua, para a mulher que está sendo violentada, para o homem que está deprimido, solitário, porque perdeu o trabalho. Essa é a realidade humana, gente. Esse é o contexto humano. Nós não somos um grupo VIP. Olha que o texto está dizendo, não é um grupo VIP. Nós vivemos numa sociedade de grupos VIPs. Nós vivemos numa sociedade de que quem tem valor são os influencers. Ei, vira a chave. O reino de Deus, todos e todas têm valor, têm lugar. É isso. Se não é isso, eu não sei mais o que é evangelho. Porque evangelho é isso. O evangelho é isso. Essas são as palavras do evangelho. Porque, irmãos e irmãs, o evangelho é no fundo, isso que eu estou dizendo, é Deus nos chamando à mesa
para que ninguém, ouça o que eu estou dizendo, ninguém jamais fique sozinho, sozinha. Que mais pessoas participem. Que mais pessoas venham. Ah, mas ele é assim. Como é que Jesus olharia? Ah, mas a cor dele, a opção sexual dele. Olhe para Jesus. Olha quem ele chamou aqui. Olha quem o servo trouxe para o banquete. Chamados à mesa. Chamados à mesa. Peguei ele de surpresa. Peguei ele de surpresa. Surpresão. Bem de surpresa mesmo. Se deu mal. Vai pro Google, pô. Magia alguma não poderia tirar a paz desse meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, que encontra o doce nome do Senhor. Magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser. Soltar ao vento a minha voz, que encontra o doce nome do Senhor. Verei meus olhos a paz nascida na estação da graça do Senhor. Gotas de sangue me justificam, na direção do seu caminho eu vou. Na direção do seu caminho eu vou. Verei meus olhos a paz nascida na estação da graça do Senhor. Está vivo o tempo do